Obrigado. Meus irmãos, graça e paz, podem se sentar, por favor. Nós vamos ler dois textos. Está em 2 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler nessa versão NVI, nova versão internacional. 2 Samuel, capítulo 17. Depois, na continuidade, nós vamos ler no capítulo 19. 2 Samuel 17, nós vamos ler agora o versículo de número 27 até o 29. Preste atenção. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, vamos dizer juntos? Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército. O que trouxeram a Davi e ao seu exército? Vamos ler juntos, irmãos? Camas, bacias, utensílios de cerâmica e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, lentilha, continue, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Estava exausto. Agora a gente vai para o capítulo 19. Mesmo 2 Samuel 19, agora a partir do versículo 31 até o 40, diz assim: Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei Davi, até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso. Tinha quantos anos, irmãos? 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão. Mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. E tudo mais que desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou a Barzilai e o abençoou. Barzilai voltou para a sua casa. Querido Deus, o Senhor sempre tem uma palavra que muda a nossa vida. Por favor, Senhor, nós estamos com os nossos ouvidos bem abertos, bem atentos para o falar de Deus nessa noite. Não é uma palavra do homem, não é uma palavra da instituição metodista, é a tua palavra. Deus, e nós queremos ser e dar todos os nossos ouvidos
para ouvir o Rei, o amado da nossa alma. Por favor, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. É muito interessante, eu quero. A gente sempre tem uma referência na Bíblia a partir de um personagem. E hoje eu quero falar sobre Barzilai. Talvez a gente, em algum momento, já tenhamos passado por esse texto e já lido, mas sem prestar atenção no texto. O seu nome, Barzilai, significa filho do ferro ou feito de ferro. Expressão fantástica para este homem, para a sua vida. Ele é gileadita, da terra do bálsamo, onde o óleo cura feridas profundas. Ele é morador de Rogelim, segundo o texto, lugar dos pastos, onde ficar parado é incoerência. Este é o homem que a gente está apresentando para vocês aqui. Ele suporta, por exemplo, o peso de 80 anos. A gente tem alguém aqui com 80 anos? Tem? Levante a mão. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. E este homem, ele viveu 40 anos durante um reinado bem estável, que era o reinado de Saul. Mas ele vive 40 anos também de um reinado de expansão, que é o reinado de Davi. Então ele atravessa assim dois reinos completamente diferentes, mas ele não se enferrujou. Amém, gente? Que Deus nos dê a bênção de termos 80 anos e não ficarmos enferrujados. Diga amém! Diga glória a Deus! Amém? Assim é este homem, Barzilai. Ele resiste muitas pressões para chegar até aqui. Ele continua brilhando. Ele é alguém que mantém a sua integridade num tempo também em que lealdade era algo muito raro. Então, irmãos, para nós precisamos entender que manter lealdade, manter integridade, caráter ilibado nos nossos dias é algo muito raro, mas não é impossível quando nós caminhamos com o Deus dos impossíveis. Amém? Então, uma característica fantástica de Barzilai, deste homem nobre que diz o texto sagrado, é que ele sabe sustentar quem está no campo de batalha. Deus levante aqui pessoas, servos e servas, que saibam discernir e que saibam investir em pessoas que estão no campo de batalha. Agora há pouco nós ouvimos o pastor Misael falando no momento das ofertas que tem muita gente no campo de batalha em missões. E nós estamos aqui sendo as cordas para sustentá-los. E glória a Deus por isso. Esse texto é trazido para nós no momento, irmãos, em que o rei Davi, por uma conspiração do seu filho Absalão, ele estava fugindo, ele abandonou Jerusalém. Ele abandonou o reino. E ele está, vamos dizer assim, em fuga. E este homem aqui, meus irmãos, Barzilai, juntamente com os seus servos, no primeiro texto que nós lemos, no capítulo 17, diz que ele leva camas, ele leva bacias, ele leva tudo o que era necessário. E nós, na condição de mineiros, irmão, a Bíblia diz assim que ele levou queijo de leite de vaca. É bom, não é? É bom, não é? Um queijinho. Eu já falei isso aqui, vou repetir, né? Quando cheguei aqui em Poços, toda casa que chegava à tarde para fazer visita, alguém dizia assim, pastor, espera para o cafezinho. E a nossa expectativa é de que alguém vá até o fogão para fazer o café, né? Não, primeiro vai na geladeira, abre e tira um queijo.
Um queijo. E alguns são mais corajosos e me dão um queijo depois da visita. Então, todas as vezes que eu vou na casa da dona Alzira, eu trago um queijo. E eu amo queijo, irmão, de todas as espécies, de todos os jeitos, de todos os gostos. Amém? Então, só para a gente ver aqui, não ficou só nos queijos, né? O texto diz que eles trouxeram para Davi e o seu exército. Eles trouxeram camas, bacias, utensílios de cerâmica, trigo, cevada, farinha, grãos torrados. Imagina, irmãos, o exército comendo torradas. Todo o exército. Feijão, lentilha. Não sei você, mas eu amo comer lentilha. Certo? Mel e coalhada. Coalhada é algo, um manjar dos deuses. É bom demais. E queijo de leite de vaca. Por quê? Por que eles fizeram isso, irmãos? Porque eles sabiam que o exército, conforme o texto que lemos, estava exausto. O exército estava cansado. E depois de grandes batalhas, o exército precisa se recompor, tomar uma boa refeição, se alimentar. O texto diz assim, porque eles sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. E este homem aqui, irmãos, Barzilai, com seus servos e conservos, ele não vai levar o que sobra. Ele não vai levar o que sobra. Ele vai alimentar homens de Deus na sua exaustão. Deus quer nos levantar assim, para a gente sustentar homens de Deus na sua exaustão. Lendo todo o texto, nós percebemos que Barzilai também ele não é oportunista. Por que ele não é oportunista? Ele não serve com segundas intenções. A Bíblia diz que ele é rico. A Bíblia diz que ele, na verdade, a gente pode entender aqui que ele tem uma compreensão muito grande. Ele não está esperando um trono. Ele não tem nenhuma ambição aqui quanto a pedir do rei um favor ou um jeitinho para resolver uma causa, uma situação sua. Ele não está buscando uma promoção. Irmãos, é tão bom a gente se relacionar com pessoas no reino de Deus e elas não estão buscando um status, não estão buscando uma promoção, e aquilo que elas fazem com o coração para Deus, para o seu reino, e não esperam receber nenhum louvor, nenhum aplauso. Este homem faz tudo isso. Então ele serve porque ele entende que sustentar o ungido do Senhor é um privilégio. Amém? Amém, irmãos? Amém? Sustentar o ungido do Senhor é um privilégio. Então a força deste homem aqui está no seu caráter e não na vantagem de querer obter alguma coisa. Ele faz com o coração aberto. Ele compreendia, por exemplo, o valor da gratidão. Aliás, alguém descreveu gratidão como uma frase maravilhosa que diz assim: gratidão é a memória do coração. Pode dizer isso para alguém? Gratidão é a memória do coração. Não sei se você percebeu, dirigidos aqui pela nossa irmã Clara, nós cantamos uma canção de gratidão 2 vezes. No início do culto e na hora do ofertório. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor vai fazer. Eu estou aqui com o coração cheio de gratidão ao Senhor e Rei da minha vida e da minha história. Mas esse homem aqui, irmãos, mesmo sendo rico, veja que alguém que já tem tudo, mas mesmo assim tem uma oportunidade de se deparar com o rei de Israel. Ele podia galgar alguma coisa. Ele podia almejar algo muito especial. Mas o que a gente vê aqui, e esse texto revela que há nele um desapego. Desapego. Irmãos, às vezes nós somos tão apegados com coisas. A gente é tão apegado, às vezes, com uma poltrona, com um móvel, com, sei lá, aqueles pratos que a gente nunca tira do armário, né? E a gente fala assim, estou guardando para um dia especial. Mas não tem dia especial na sua vida nunca? Todo dia é especial, irmãos. Amém? Todo dia é especial.
Todo dia especial. Até numa segunda-feira, quando você fizer o jantar para sua família, coloque os melhores pratos e talheres. Amém, igreja? Então ele revela, mesmo sendo rico, mesmo estando diante do rei, que ele vive, na verdade, uma vida sem nenhum apego. Ele quer sempre abençoar os outros. Ele não quer vantagens pessoais. Aliás, há na Bíblia um texto maravilhoso que diz assim: mais bem-aventurado é a gente dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar. Alguém sendo abençoado, porque na nossa memória do coração a gente quer liberar e abençoar pessoas. Assim é este homem. Um homem leal, que sabe a sua hora e sabe sair de cena, irmão. Isso é muito importante. Nós temos uma tendência e não gostamos de sair de cena. Eu pastoreio há 37 anos na Metodista, e a cada 2 anos a gente forma e faz eleições ministeriais. Tem gente que dá trabalho, que vai sair, não vai ser o líder mais. Tem dificuldade de sair de cena. E esquece que continuará servindo, sendo líder ou não, ou deve. Amém, irmãos? Pode dizer para alguém: aprenda a sair de cena. Amém, irmãos? Este homem entende, porque, irmãos, olha, veja que privilégio. Davi fala assim: olha, vem comigo para Jerusalém, vem comigo para você viver uma vida palaciana. É bom, não é, gente? É bom, não, irmãos? Vida palaciana, palácio. Se veste bem, se come bem, e todo dia está ali envolvido naquele ambiente. Ele fala assim: não, quero não. E ele diz assim: eu não mereço tamanho privilégio. Só alguém tão desapegado, irmãos, tão desarraigado, vive essa realidade e dá esta resposta. Davi diz assim: venha conviver comigo no palácio, eu vou sustentar você. Nossa, um rei falando para um cara rico: vem para o palácio, eu vou te sustentar. Ele recusa. E aqui que eu aprendo um princípio, tenho falado muito essa expressão aqui nos sermões: Deus não honra as nossas conquistas, Deus honra as nossas renúncias. Deus não honra as nossas conquistas. Aquele homem já tinha conquistado muito, 80 anos, rico, mas ele recusa. Por que ele recusa? Ele sabia que aquela não era a sua estação. E às vezes a gente precisa entender isso, irmão. Essa não é mais a minha estação. Amém? Amém? Vocês perceberam o louvor aqui? O pessoal está tocando? Só adolescentes. Nada contra quem tem mais idade, irmãos. Mas é só para pegar um gancho e dizer sobre estações. Sobre estações. A gente precisa aprender a viver cada estação. A Bíblia diz que existem primavera, verão, outono, inverno. E a gente precisa saber, e este Barzilai, ele reconhece que não era mais a sua estação viver no palácio, né? Ele reconhece isso. Por que ele reconhece isso? Ele entende que ele não pode bloquear o caminho dos mais novos. Amém, igreja? Amém? Amém? Então a gente precisa entender essa realidade. É preciso enviar outros. Certo? Amém? É preciso enviar outros. E a Bíblia diz que ele fala assim: olha, faz o seguinte, rei. No capítulo 19, ele diz assim: olha, vamos lá. No capítulo 19, ele diz assim: permite que o teu servo volte, que eu possa ficar na minha própria cidade e morrer perto do túmulo de meu pai e da minha mãe. Mas
É por isso que a gente precisa aprender a questão chamada legado, irmãos. Ele diz assim, mas aqui está o meu servo Quimã. A gente precisa caminhar com alguém, se a gente cresceu muito em Deus, a gente precisa discipular outros e deixar outros crescerem. Abrir as portas para a nova geração. Amém? Amém, irmãos? A nossa igreja tem 120 anos, mas Deus está fazendo tanta coisa nova. E a gente pode ficar assim, nossa, mas derrubou aquele templo. Deus está fazendo coisas novas. Diga para alguém que está ao seu lado. Uma nova estação Deus está inaugurando para esta casa, para esta igreja. Um novo tempo. Amém, irmãos? Um novo tempo. É claro que a gente tem memórias do templo, do avô, do bisavô que foi dessa igreja. Amém, aleluia. Mas a obra de Deus é dinâmica, irmãos, e não estática. A obra de Deus avança e cresce. Então, este homem aqui, meus irmãos, ele apresenta, diz a palavra, ele apresenta Quimã. Sabe o que Quimã significa? Desejo ardente. É mais ou menos aquela expressão que a gente gosta de falar, está queimando, está queimando, está queimando. Então, lembra daquela profecia que eu citei, que muitos não ouviram, quando nós estávamos na conferência de avivamento? O Senhor falou assim, olha, ainda tem 10 missionários para enviar desta igreja. Eu já falei de 1, 2, 3 e 4, e essa semana para mim é surpresa, eu tive uma surpresa maravilhosa. Alguém escreveu para mim e disse, pastor, desde dezembro, está queimando dentro de mim e eu preciso entregar a minha vida para esse propósito de missões. Eu quero ir. Falei, Senhor, 5. Está faltando mais. E gente muito nova, tá? Gente muito nova. Glória a Deus. Eu prefiro ficar calado quanto aos nomes e esperar o momento certo. Amém, meus irmãos? Então, Quimã significa desejo ardente. Aquele homem chamado Barzilai está dizendo assim, olha, eu não quero travar, eu quero dar lugar para as novas gerações. Nós não queremos ser um Brasil, um país como a Europa pós-cristã. Você entra num templo, um domingo tem 10 pessoas. Não tem nenhum adolescente, não tem nenhum jovem. Este homem de 80 anos vai dizer assim, olha, eu não sou daqueles que ficam grudados no poder, num cargo, e brigo por ele. Não. Eu quero que venham outras gerações. Eu abro espaço, deixo as novas gerações se moverem em Deus de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade. Ele não vai trancar a oportunidade. Ele não vai cercear a outras pessoas de se envolverem ardentemente na obra. Ele prefere voltar para a sua terra, mas ali se manter fiel. E é isso que nós estamos aprendendo aqui no texto bíblico, irmãos. Que o reino de Deus precisa destes homens e mulheres de ferro. Porque Barzilai é homem de ferro. Homens e mulheres que resistam às pressões, mas não se enferrujam. Amém? Amém? Homens e mulheres que não podem ser rabugentos. Que a gente levante a nossa mão ou fale silenciosamente, Deus, me livre de ser rabugento, de ser peso para quem quer que seja. Esse cara que era muito inteligente. Sabia sair de cena na hora certa. Então o reino de Deus precisa de pessoas assim, meus irmãos. Que resistam pressões, não se enferrujem, mas que de homens e mulheres que sustentem os cansados, sem esperar retorno. Nós nos lembramos de umas 2 ou 3 viagens missionárias que nós fizemos com um grupo daqui, indo para Boa Vista. Quando chegamos lá, encontramos o pastor enfermo. E eles muito cansados, muito esgotados. E o grupo que foi fez assim, olha, nós vamos
levantar uma oferta entre nós que fomos para ajudá-lo no seu tratamento. O pastor Ezequiel teve que assumir a igreja. E a gente teve que varrer, lavar banheiros e cozinhar para venezuelanos. Estão lembrados, né? Luiz, Brito, Hitler, Hernani, os irmãos que lá estavam. Esse Barzilai também comunica a nós que o reino precisa de pessoas que não se vendam ao poder do momento. Sabe qual que é o poder do momento, irmãos? Os métodos. O poder do momento é vender, negociar princípios e valores. Pensar que a obra de Deus ela é feita por métodos que, de repente, o coaching apresenta para nós. Não. A obra de Deus é feita no Espírito e pelo Espírito, através de homens e mulheres de Deus consagrados e dedicados e que ouvem a sua voz. O reino precisa também de homens como Barzilai, de mulheres como este homem era, que reconheçam, por exemplo, o seu tempo de avançar, mas reconheçam também o seu tempo de recuar. Não bloqueiam os jovens, mas os envia. Amém, irmãos? Os envia. Então a gente nunca deve dizer, nossa, as crianças é o futuro da igreja. Não, elas já são a igreja. Amém, irmãos? Elas já são a igreja. E às vezes a gente pensa que algumas bênçãos, elas são entregues só para pessoas adultas. Não, irmãos. Recentemente nós falamos aqui de Josias, 8 anos de idade. Já assumiu uma postura de servo. Então lá no nosso encontro com Deus, crianças estavam sendo batizadas com o Espírito Santo e profetizando, por causa da promessa. E o Espírito será derramado sobre toda a carne, e aí diz assim, e vossos filhos, está falando para pais, vossos filhos e filhas profetizarão. E quem viver na sua casa, quem sabe a secretária, a passadeira, a diarista, o jardineiro, está dizendo, e até sobre esses servos que convivem com você na sua casa, eu vou derramar o meu Espírito também. Quem é de ferro suporta o calor do fogo. Assim era Barzilai. Ele continuava útil, porque a Bíblia diz assim que até na velhice darão frutos. Amém? Então, não é que ele estava recuando no sentido de parar tudo. Não, ele estava dizendo, eu quero só ficar na minha cidade. Eu quero morrer e ser sepultado junto ao túmulo dos meus pais. Mas eu vou manter fiel. Seja com 80, seja com 90, seja com 100, eu vou manter a minha fidelidade. Então, Barzilai, e fica o exemplo para nós, é aquele que não se deforma no primeiro teste. Não desfalece. Lição para nós, irmãos. E fica para nós a pergunta, que tipo de cristão nós queremos ser? Porque este homem aqui é alguém que deixa legado. Porque, veja bem, Davi permitiu que ele voltasse, e a Bíblia diz que depois Davi ele retoma o trono, ele retorna para Jerusalém, mas antes disso a Bíblia diz assim que ele beijou Barzilai. E ele abençoou Barzilai. Irmãos, é tão bom essa questão de abençoar. Abençoai e não amaldiçoeis. Então, a memória deste homem chamado Barzilai é tão marcante que mesmo depois, anos depois, Davi recomendou a Salomão que ele tratasse bem os descendentes de Barzilai. Leia comigo aí 1 Reis, capítulo de número 2. 1 Reis, capítulo de número 2, e o versículo é o de número 7. Olha o que Davi falou para Salomão, que vinha naquela linha sucessória e iria ser o rei de Israel. 1 Reis 2, 7. Aí diz assim, mas seja bondoso
com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi de ser irmão a Absalão. Davi não se esqueceu. Alguém que é abençoado tem gratidão, irmãos. E eu volto a repetir, a gratidão é a memória do coração. Davi falou assim, use de bondade para com os filhos de Barzilai. Tenha em mente, em memória, que este homem realmente fora tão leal. Ou seja, irmãos, o legado que este homem deixou foi algo assim, que gerou um impacto muito duradouro. Nós precisamos deixar legado, irmãos. Amém? Precisamos deixar legado. E não motivos para as pessoas murmurarem a nosso respeito, ou falarem mal contra nós e contra a nossa pessoa e contra as nossas atitudes. Então a história deste homem nos ensina que, independente da posição, nós podemos ser instrumentos de Deus para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Então, algumas lições, pensando já no encerramento desta fala. Aprendemos com Barzilai. E a primeira lição é, seja generoso. Vamos dizer juntos? Seja generoso. Diga para a pessoa que está ao seu lado, seja generoso ou generosa. Ajudar quem está em necessidade. Não é só com palavras de apoio, de encorajamento. Aliás, eu gosto muito de um pastor aqui de Curitiba, que ele falando sobre discipulado, ele diz assim, olha, quando você discipula, você precisa abrir a sua casa, a sua geladeira e o seu bolso. Amém? Ainda bem, Andréia Figueiredo, que teve um amém. Amém? Amém, irmãos? Quando você está diante de alguém e você precisa entender em Deus que você precisa ser generoso. E a generosidade não é só a gente liberar palavras, é muito fácil liberar palavras de encorajamento, mas a gente precisa colocar a mão no bolso, e às vezes Deus fala até o valor. A gente precisa abrir a nossa casa. Abrir a nossa casa. Hospedar pessoas. Aliás, eu queria dizer para vocês que a Bíblia diz assim que existe um dom tão especial chamado hospitalidade. Então, quando a igreja convoca e por exemplo, vem pregadores, abre a sua casa. Assim, pastor, o próximo vai se hospedar lá na minha casa. E o próximo é agora, dia 13 e 14 de setembro, o pastor Ian vai falar aqui na Rede de Casais e no domingo de manhã e de noite para toda a igreja. Pastor, eu quero receber na minha casa. Irmãos, não importa o que você tenha lá, mas a Bíblia diz assim que quando nós o fazemos, sem perceber, nós recebemos anjos de Deus dentro da nossa casa. O ambiente fica melhor. Tem uma glória. A gente só vai falar da palavra. E que coisa boa. Então, quando eu recebo, por exemplo, o pastor Ian, ele fala alto. O prédio inteiro sabe que tem alguém na minha casa. E ele é aquele baiano, né? Se fosse na Paraíba, a gente ia dizer que paraibano arretado. Que bênção. Seja generoso. Ajudar quem está passando necessidades. E às vezes, irmãos, quando a gente se reúne aqui como igreja, nós pensamos, está todo mundo bem vestido, está tudo bem, todo mundo. Às vezes tem alguém sangrando, passando dificuldades no nosso meio. E nós precisamos ser mais sensíveis. Por exemplo, terminado o culto, alguns vão para o terminal. E dependendo do lugar que vai para casa, se o culto termina mais de 8h15, só vai ter o próximo ônibus às 23 horas. Já parou para pensar nisso? Puxa, eu abracei esse irmão agora, falei, Deus te abençoe. E ele ficou na parada de ônibus até às 11 porque não tinha ninguém para levá-lo em casa. Só para ter uma ideia, quem mora distante aqui do centro, bem distante, fala um bairro longe daqui, que veio. Zona Sul? Não. O bairro que é lá, pastora? Parque das Nações. Então imagine, exemplo, imagine que o Júnior, a pastora Priscila com a pequena Elisa vão voltar para o Parque das Nações e vão tomar ônibus. Opa, será que não tem Barzilai aqui?
e vai dizer assim: não, eu levo vocês. Amém, irmãos? Não é só ouvir e dizer assim: nossa, que palavra boa, palavra bonita, está sendo gravado, outras pessoas vão assistir. É aqui e agora, irmãos. É aqui e agora. Não, mas eu queria voltar, eu queria lanchar, eu queria. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Seja generoso. Segunda lição: seja fiel aos seus princípios. Mesmo em tempos difíceis, ele vai se apresentar para o rei que estava havia uma conspiração, o rei estava fugindo, e ele foi fiel aos seus princípios. Ajudar, abençoar, cuidar, suprir necessidades. Então, meus irmãos, mesmo em tempos difíceis, vamos nos manter fiéis aos princípios. Terceira lição de Barzilai: valorize a humildade. Em momento algum, busque reconhecimento pelo que você faz. Me lembro, já citei aqui, 96 eu fui pastorear numa igreja, terceiro mês do meu ministério lá, teve um culto da juventude. E as filhas daquele casal eram as líderes. Chamaram o primo da Valnice Milhomes, o nome dele é David Milhomes, pregador, nossa, show de bola. Eu assisti tudo, foi tudo muito bom, muito abençoado. E ao final a mãe das meninas disse: pastor, o senhor não gostou? Porque eu não aplaudi. Porque eu não fiquei assim, sabe? Lisonjeando. Aliás, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente bate palmas na igreja. Certo? Então, por exemplo, terminou uma canção de adoração, não bata palma. A gente vai entrar para ouvir a palavra. Dependendo das palmas, a pessoa que está aqui na frente, estou falando aqui, mas em todos os lugares, pode entender que é um louvor para a pessoa. E é tudo para ele. É tudo para ele. Então não busque reconhecimento pelo que você faz, mas busque o bem-estar dos outros. É assim no casamento, não é? A gente busca o bem-estar do outro. Quem fala assim: não, se ele não me fizer feliz, ou se ela não me fizer feliz, eu acabo com o casamento. Esse casamento já está na berlinda, já está ameaçado. Quarta lição que Barzilai nos ensina: demonstre sabedoria nas decisões. Nem tudo que parece vantajoso é o melhor para nós. Barzilai já era rico, já tinha 80 anos. Goze da sua boa aposentadoria, Barzilai. Não queira uma vida palaciana. Talvez no palácio você pode se corromper. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nem tudo que parece ser vantajoso é o melhor para nós. E aí nós lembramos de Geazi, que vai à procura de Naamã, dizendo: olha, eu vim até você porque chegou uns jovens lá, meu senhor. Primeira mentira. O meu senhor me mandou. Segunda mentira. Me dê tantas vestes festivais em nome do seu senhor. Tudo mentira. Ele estava querendo se garantir, levar vantagem, porque ele não entendeu que era melhor dar do que receber. Eliseu entendeu. Geazi não. Como é que pode meu senhor despedir o cara de mãos vazias? O cara é rico. E ele não leva nenhuma vantagem. Ah, isso não vai ficar assim não. Eu vou atrás. Só que ele esqueceu que ele estava se envolvendo com o profeta. E Eliseu diz assim: Geazi, eu não fui em espírito com você e não conheço todos os seus passos, o que você falou, a sua narrativa que você criou. Então a gente deve buscar o bem-estar dos outros, irmãos. Amém? Então é mais ou menos assim: a nossa melhor ceia de Natal é a gente servir à mesa de quem não tem nada, antes de reunir com a nossa família. Então nem tudo que parece ser vantajoso
é o melhor para nós ou Deus está nisso. Então, saiba abrir mão de certos prêmios, ou saber abrir mão de certos prêmios pode ser para nós uma atitude sábia, uma escolha sábia. E por fim, sobre Barzilai, construa um legado positivo. A Bíblia diz assim, a gente tem uma frase muito importante, que todas as vezes que eu me deparo com essa frase, mexe muito comigo. Diz assim, o mundo precisa de um pai. Pai de verdade deixa legado. E era isso que Barzilai estava fazendo. Ele estava tomando uma atitude que iria impactar futuras gerações. Mande Quimã. Davi disse assim, eu vou levar Quimã junto comigo. Só que Davi falou algo maravilhoso também. Volte aí para 2 Samuel, capítulo 19. Olha o que Davi falou, meus irmãos. O versículo é o de número 38. Davi falou assim, o rei disse, Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. E tudo mais que desejar de mim, eu farei por você. É muito bom a gente encerrar, irmãos. Eu gosto de dizer assim, é melhor você estar no lugar onde você é celebrado do que num lugar onde você será tolerado. Barzilai sabia de tudo isso e ele não pensou assim, nossa, agora eu vou ganhar, agora eu vou ser promovido, agora eu vou ter um lugar de destaque no reino de Davi e vou deixar a história. Não, ele deixou a história quando ele renunciou ao palácio. Aí ele deixou o legado. E o rei falou assim, olha, eu vou levar sim Quimã, mas eu vou fazer para ele tudo que você desejar. Que você ore como sacerdote, como pai e mãe, dizendo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, faz uma obra tremenda na minha geração e na minha descendência. E o rei vai responder, eu farei com você, por esta pessoa a quem você está intercedendo, tudo que você quer. Amém, meus irmãos? Então, é este homem que nos inspira para a gente não viver uma vida cristã religiosa, rasa, mais profunda. É mais bem-aventurado dar do que receber. É mais sábio da nossa parte, irmãos, saber que a gente pode abrir o espaço, abrir o palco para outros entrarem em cena. A gente precisa saber sair de cena na hora certa e deixar outros avançar. Elionai, a nossa irmã, sempre fala assim sobre missões. Olha, eu não posso ir, mas eu posso abençoar quem lá está. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Esse era o amigo do ferro que Davi teve. E Davi não ficou assim, irmãos, desapercebido, ingrato. Davi quis honrá-lo. Sabe a decisão de Davi. Mais sábia ainda foi a decisão e a postura de Barzilai. Ele não se rende a nenhuma insistência. Ele não se rende ao palácio. Ele recusa. Isso me faz lembrar de Moisés, quando a Bíblia diz assim que ele já adulto, já maduro, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado, o que traria para ele um privilégio muito grande. Ele seria o próximo Faraó. Ele recusou. Ele recusou o palácio para ir para o deserto. No palácio tem toda a provisão, fartura e dinheiro. Mas no deserto tem revelação. Veja, irmãos, como Deus honra as nossas renúncias. E só Moisés foi o homem a quem Deus deu o privilégio de poder falar face a face com o Senhor. Quem nós queremos ser? Vamos ficar de pé?
Quem nós queremos ser? Senhor, faz de nós, homens e mulheres que aqui estão, novos Barzilais para este tempo, para esta hora. Pessoas desapegadas. Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim que nós já estamos desarraigados, desapegados desta vida, deste mundo capitalista, porque a gente está aguardando o novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Queria que você fechasse os seus olhos. E às vezes a gente não faz esse exercício, irmãos. Eu vou pedir, Andrei, muito obrigado, mas só nesse momento, só esse momento. Eu queria que os irmãos fechassem os seus olhos. Ninguém vai orar agora. Mas comece a digerir tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. Comece a pedir a Deus também que haja uma aplicação prática na nossa vida. Senhor, eu não quero ser mais uma pessoa mimizenta, nem sei se existe essa palavra. Eu não quero ser uma pessoa acomodada. Eu não quero viver no teu reino e buscar de Deus que Ele me dê uma vida palaciana. Eu quero viver mesmo, Senhor, é uma vida despojada. Que o velho homem seja despojado. Que eu seja revestido do novo homem. Que eu seja revestida de uma nova mulher. E aquilo que nós fizermos no reino, nós não queremos fazê-lo para sermos aprovados. Para sermos aplaudidos. Mas para sermos sim aprovados por Deus. Essa aprovação que nós queremos, não a aprovação dos homens. Senhor, ajuda-nos, porque nós estamos diante de um grande desafio. Não buscar os nossos interesses, não buscarmos vantagens, não buscarmos nos dar bem, mas nós buscamos o Senhor. Nesta noite, Deus, nós oramos como Davi nos orientou: sonda, ó Deus, o meu coração dos meus irmãos, dos nossos corações. Vê se há em mim, se há em nós caminho mau. Vê se há em nós motivações erradas. Por favor, Senhor, nos corrige. Porque se estamos sem correção, diz a palavra que nós não somos filhos, somos bastardos. Mas nós queremos amar a correção. Corrige, Senhor. Nós queremos que os nossos caminhos sejam endireitados. Nós queremos que a vereda de cada justo que está aqui nessa noite seja como a luz da aurora. E essa vereda vai brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Por favor, Senhor, nos levante, Senhor, como aqueles que sabem sair de cena. Nos levante como aqueles, ó Deus, que não se colocarão como empecilho para as novas gerações. Mas nós queremos dar lugar para que as novas gerações sejam enviadas em caminho. Nós queremos, ó Pai querido e glorioso, cumprir o chamado que o Senhor tem a cada um de nós. Nós queremos ser servos aprovados pelos céus. Ajuda-nos a sermos generosos diante de qualquer pessoa que esteja passando por alguma necessidade. E se essa pessoa for alguém que seja inimigo, o Senhor disse que é para nós amarmos o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Senhor, aliás, nós queremos dizer que nós não temos inimigos humanos. A nossa força não é contra carne e sangue, a nossa luta, mas é contra principados e potestades. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um olhar, corrige a nossa visão,
nós tenhamos um olhar para os despossuídos, um olhar, Deus, para com o órfão, para com a viúva, que nós tenhamos um comportamento como o do Senhor, que é o Pai dos órfãos, o juiz de toda viúva, e que o Espírito do Senhor está sobre nós, como estava sobre Jesus. E o Senhor nos ungiu para colocarmos em liberdade quem está algemado, socorrer quem está passando por necessidades. Este mesmo Espírito paire sobre nós. Estamos iniciando uma nova semana. Queremos ser surpreendidos pela graça divina. Queremos, ó Deus, sermos corrigidos pelo Senhor. E assim andarmos de glória em glória, de vitória em vitória, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Uma atitude bem prática, irmãos. Procure saber aqui se alguém vai voltar a pé para sua casa. Por exemplo, e o seu carro tem uma, duas, três vagas. Ah, mas eu estou com pressa. Ah, mas eu vou. Nada substitui a nossa atitude, irmãos, de respondermos a alguém que precisa de nós. As pequenas coisas. E a Bíblia diz assim que Deus vai fazer valer a pena o dia dos pequenos começos, novas atitudes, novos comportamentos. Amém? Amém? Glória a Deus.